Que bom que você veio essa manhã. Que bom que você está aqui essa manhã. Eu tenho dito, o pessoal da mídia quer que eu fique parado? Não vai acontecer. Nós temos uma responsabilidade grande quanto pastores, como pais espirituais, como líderes. Talvez o grande desafio para nós, como pastores, como apóstolos, como profetas, é tentar entender e trazer o coração de Deus e transmitir o coração de Deus, primeiro para nós, depois para as pessoas. É tão desafiador trazer o coração de Deus primeiro para dentro de você. Eu tenho entendido que um dos grandes desafios não é pregar em si. Pregar não é difícil, gente. Pregar, você precisa ter um assunto, entender desse assunto e transmitir esse assunto. Agora, transmitir o que está dentro do coração de Deus, aí não é apenas pregar. É comunicar o coração de Deus, primeiro dentro de você, para depois passar para as pessoas. Você já tentou passar uma mensagem mais fiel possível? É aquela brincadeira que se tinha antigamente do telefone sem fio. Se eu pegar 10 pessoas aqui e transmitir uma mensagem simples, uma sentença de palavras, no final da 10ª pessoa a palavra vai estar distorcida, porque há um erro de comunicação. Eu ainda penso que nesse tempo, um dos grandes desafios é tentar não distorcer aquilo que nós ouvimos de Deus. E como pastores, nós temos a responsabilidade, não apenas obrigação, mas a responsabilidade de transmitir o coração de Deus para a igreja, a partir daquilo que nós recebemos de Deus. Então a igreja tem muitas demandas, Carlos, muitas demandas, muitos assuntos que nós precisamos tratar. Ontem uma das filhas ministeriais me mandou uma mensagem, já tarde, me perguntando sobre um assunto. E eu tive que falar para ela que eu não era muito entendido sobre o assunto, mas eu conhecia sobre o assunto. A verdade, bispo, é que nós temos que ter uma variedade de conhecimentos para atender a igreja. A grande questão é que a igreja está com uma demanda do tamanho do oceano, mas com uma profundidade de uma bacia, quando ela poderia ter um assunto da profundidade de um oceano, mas do tamanho de uma bacia. Ser raso, ser superficial é tão danoso quanto não falar sobre o assunto. Há uma necessidade de transmitir para a igreja orientações. Há uma necessidade de transmitir para a igreja não só conhecimento, mas estratégias e direções. Porque nós não estamos falando apenas sobre nós estamos falando sobre uma geração, sobre sua casa, sobre sua vida. E por isso a Bíblia diz que aquele que ensina é mais cobrado. Estava comentando com o Edson que a minha vontade, o meu querer, era pegar aí o texto de Gênesis e mostrar para vocês o nível de governo que vem implícito nos 31 versículos de Gênesis. Desde o início, Deus impôs o governo. Seria talvez uma das mensagens mais técnicas, olhando pela forma teológica, mas é gostoso de se ouvir, porque não é só o conhecimento raso, tem muita revelação que passa desapercebido. Mas eu falei com o Edson o seguinte: como o Exil, ele tem uma proposta bem definida. Vamos continuar falando sobre governo, mas antes de começar eu preciso te dar uma palavra de esclarecimento e te balizando em algumas direções que vai servir para toda a sua vida.
Vocês conhecem o apóstolo Helder, o pastor Helder, mas poucos conhecem o profeta Helder. A minha origem, o meu nascedouro, a minha essência, ela sempre foi apostólica, porque apóstolo não se vira, se nasce. Eu não estava lá na igreja, eu falei, vou virar apóstolo. Não funciona assim. Em Jeremias diz que Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe, e Ele santificou Jeremias como profeta. Você não nasceu bispo, você não virou bispo, você já nasceu com episcopado, vocês. Quando eu encontrei o bispo, então, e a bispa, falei, gente, o episcopado funcionou até esse momento, mas agora é o apostolado. E deu um trabalho para botar na cabeça desses dois. Aí eu fiz uma proposta para Carlos. Falei, você vai orar. Aí quando a gente joga para Deus, o resto é com Deus, a gente não precisa fazer nada, né? Por que eu estou te falando isso? Porque eu preciso te dar uma palavra. Nós vamos ter uma manhã profética. E a profecia não é um eis que te digo. Uma palavra profética, ela está à frente do seu tempo. Talvez você não vai entender muitas palavras aqui, falar, por que ele está falando isso comigo? Não faz sentido isso para mim. Deus, Ele não tem tempo, Ele é atemporal. O passado, o futuro e o presente para Deus é a mesma coisa. Muitos dos que estão aqui precisam resgatar o passado para tomar um posicionamento no presente e se projetar para o futuro. Essa é uma palavra profética. Muitas vezes você recebe uma palavra como essa de hoje pela manhã, e para você talvez não faça tanto sentido, só vai fazer sentido quando você começar a entender essa palavra como base. Falei para vocês no primeiro dia sobre 3 pilares, e eu deixei vocês curiosos. Quais são esses 3 pilares? Princípios, processos e propósitos. Está vendo como aprenderam? Quem não cumpre princípios nunca chegará ao propósito, porque no processo desiste. Então, hoje eu quero falar para você de uma forma profética e destampar, eu quero tirar um raio-x do coração e da alma. Por quê? Não adianta você exercer nenhum governo, nenhuma esfera da sua vida, se você não tiver entendimento desse assunto. Às vezes é pesaroso, às vezes é muito técnico. É como se você tivesse batendo um papo com um psicólogo que tem aí uma linguagem muito técnica. Então, para isso eu quero ser o mais simples possível, simples, não raso. Eu quero que você entenda que Deus, Ele escreveu, coloca para mim o primeiro, hoje não tem data show, né? Hoje não tem. Não. Então a gente vai citando mesmo, depois vocês conferem aí. Jeremias 29:11. Quem é que sabe o que diz? Cadê os teólogos? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamento de paz, não de mal, para dar o fim que desejais. Por mais difícil que tenha sido a sua história, por mais complicado tenha sido aquilo que você passou até hoje, Deus não escreveu uma história para acabar com você. Ele escreveu uma história para que você, em cima dessa história, você chegue ao seu propósito. Eu estava ali tomando um negócio com sal que fizeram aqui para mim. As meninas são terríveis. Chegou assim para mim, apóstolo, você está bem de saúde? Eu falei, meu Deus, recebi uma revelação. O senhor pode comer sal? Eu falei, me chamou de velho. Vou fazer um negócio. Eu falei, rapaz, é bom isso. Estava tomando aqui no seu nome nesse negócio, mas que é bom é. E pedindo a Deus ali mais uma orientação para agora de manhã. Você crê que Deus fala? Você crê que Deus fala? Crê mesmo? Aquela voz no meu ouvido, apesar do louvor,
Ele falou assim para mim: Carlos, a mente é a porta da prisão do coração. Se eu não conseguir mudar a minha mentalidade, eu não vou ter acesso ao coração. Há fortalezas na mente, mas o coração também pode ser não uma fortaleza, uma prisão. Pegue isso no teu espírito. Há uma diferença entre prisão e fortaleza. Prisão é onde você se prende, fortaleza é onde você se protege. Agora, nós podemos transformar fortalezas em prisões. Quando eu entro dentro dessa fortaleza e não quero sair para governar e não quero sair para conquistar, a fortaleza se transforma em prisão. Se eu não mudar a minha mentalidade, eu não posso mudar o meu coração. Provérbios 4, 23 vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, o coração é uma fortaleza. Guarda, protege. Final de ano, quem é adolescente aqui, quem já fez ensino médio ou básico, bispa, você lembra quando você terminava o ano letivo, que tinha aquela camisa que as pessoas assinavam nela? Quem é que lembra disso? Todo mundo assinava. Aqui acontece isso ainda não? A nossa vida é assim, queridos. As pessoas vão passando por nossa vida depois de cada ciclo e vão deixando a sua assinatura. Nós somos o resultado de muitas pessoas que passaram na nossa vida. Aquele professor que maltratou, aquele professor, aquela professora que te amparou, aquela pessoa que te ajudou no momento da adversidade, o tio ou a tia que criou você, os avós, as férias na casa dos avós, mas também abusos, surras. Quem bate esquece, quem apanha não. Nós somos resultados de todas as nossas experiências. E as pessoas passam pela nossa vida e marcam a nossa vida de forma positiva ou negativa. E a nossa alma é como se fosse um imã. É incrível como um imã passa em limalhas ou em ferro e vai atraindo. Aí dizem que os opostos se atraem, não é isso? Se atraem, mas não ficam juntos. Há uma atração inicial, mas não ficam juntos. O nosso coração é como se fosse aquele tira-gosto. As pessoas vão passando por você e vão tirando um pedaço, passando por você e tirando um pedaço. E como essa camiseta que tem várias assinaturas, você se parece com todos, menos com você mesmo. Porque as pessoas têm a capacidade de mudar aquilo que você é a partir das experiências que teve com você. E cada experiência que você tem amarga, cada experiência que você tem são tijolos nessa fortaleza. São tijolos que você vai construindo com uma argamassa produzida pela própria alma, pelo próprio choro. Quem não lembra da experiência de Marta e Maria? O irmão morre, Lázaro. Jesus fala: olha, fica na de vocês que daqui a pouco eu chego. De repente, Jesus vem e Marta, cheia de razão, fala para Jesus assim: se você tivesse aqui. Jesus, cadê Maria? Maria, como sempre, está em casa. Antes de te contar por que Maria estava em casa, deixa eu te lembrar de algo. Jesus, quando Lázaro estava vivo, esteve na casa das duas. E quem já não pregou: Marta, Marta, por que se afadigas tanto? Se Marta não estivesse trabalhando, ninguém comia. É igual o povo ali da cozinha. Fez ontem uma galinhada. Enquanto nós estamos aqui chapando um coco, eles estão trabalhando. Chegaram mais cedo, saíram mais tarde. Não é porque que eles estão trabalhando que eles escolheram a melhor parte é servir. Eu não posso bater em Marta, porque ela estava fazendo aquilo que era da competência dela.
O Senhor fez uma aplicabilidade em cima da situação. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Por que a melhor parte? Porque não é o serviço que te justifica, é o quanto você busca de ouvir o mestre. Pegou aí? Diga para a pessoa, pegou aí? Dá uma cotovelada assim, ó. Aí Maria, irmão João, ficou sentado nos pés de Jesus. Aqui não acontece isso, lá na Bahia tem. Tu já tem o teu lugar na igreja, a cadeira é tua, é igual o terreno de cemitério. Se sentar na tua cadeira, tu faz cara feia. Tem quanto tempo que só senta nessa cadeira? Aí, ó. Se pudesse, levava para casa e botava o nome. Aí, do dia que chegou aqui, só sentou nessa. Poucas pessoas não têm cadeira cativa. Aí, ó. Você sabe por que você escolhe lugar na igreja? Porque a cadeira que você senta, que você sempre sentou, vocês dois só sentaram nessa cadeira quando chegou. Porque nós criamos zona de conforto. Onde você está sentado é a sua zona. Aqui é meu lugar. Se alguém sentar aqui, aqui não tem isso, na Bahia tem. Maria estava sentadinha no lugar, ouvindo Jesus, e ali Jesus foi quebrando algumas fortalezas na vida de Maria, algumas prisões no coração daquela menina. Não dá tempo de falar sobre as 3 Marias da Bíblia. Quando ela se vê num aperto, sem o irmão, sem tudo, ela não ficou com os lamentadores, estava todo mundo chorando, questionando, inclusive a irmã. Você sabe por que ela foi para casa? Eu acredito que ela foi sentar naquele lugarzinho onde o mestre destravou a vida dela. Ela fez um memorial ali. Ela não quis ficar com a multidão. Ela não quis ficar com os lamentadores. Ela marcou um lugar onde a vida dela foi transformada a partir de uma palavra. A alma dela foi curada. E agora já não era mais a morte de Lázaro. Agora era a presença. Se a presença não mudar a tua vida, nem a minha vida, não adianta. Está vendo você? Eu vi. Você não vai disciplinar, não? Ficou sorrindo porque eu quase não levanto, gente. Como é que pode um negócio desse? Ontem, depois que eu preguei, pastora, bispa, o Senhor me lembrou de algo. Depois que eu prego, eu fico remoendo as coisas na cabeça, né? Aí eu fui escovar os dentes ontem, quase 2 da manhã. Hoje, né? Ele entra dentro do banheiro, aquela voz do banheiro gostosa que é só dele, fala assim: sabe, filho, você falou sobre a caverna de Adulão? Eu falei: sim. A maior caverna que aqueles homens estavam não era a interna, a externa, era a interna. Eles estavam presos dentro deles, e Davi foi o libertador. Davi não abre a mente, ele abre a cela da mente. Eu falei: o senhor vai me deixar pregar isso de novo? Ele falou: vou ver. Você precisa entender que a sua alma, ela precisa ser completa em Deus. Ela precisa estar completa, porque uma alma fragmentada nunca vai viver plenamente aquilo que Deus tem para você. Você tem que viver a essência, aquilo que Deus tem para você. Maria, ela busca um referencial de uma palavra que mudou a vida dela. E eu quero que você entenda que, para destravar o teu coração, você precisa começar a destravar a sua mente. Como nós não temos data show, nós vamos ler um tanto, porque sem palavra não adianta. Eu não vou ficar aqui contando historinha para você.
Se não tiver na palavra, não é palavra. Provérbios 23:7. Porque como pensa consigo mesmo, assim é. E ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Em outra tradução assim: como imaginou a sua alma, assim é. Então desculpa o que eu vou te falar. O que está falando aqui no texto de Provérbios, que você é o que você pensa que é. A imaginação, não quero entrar nesse veio. Agora, existem dois extremos, apóstolo. Ou você é o que você pensa que é, ou você será o que as pessoas dizem que você é, ou você é aquilo que Deus disse que você é. Escolhe. Porque se você for o que você pensa que é, você corre o risco de ser a mais ou menos. Se você for aquilo que as pessoas dizem que você é, elas podem te diminuir ou te exaltar. A idolatria ou a inferioridade. Mas se você for aquilo que Deus disse que você é, você já sai ganhando. Primeiro porque Deus disse que você é filho. E não existe título maior do que a paternidade. Eu posso ser apóstolo, mas eu não posso ser apóstolo sem ser filho. Eu posso ser profeta, mas eu não posso ser profeta sem ser filho. Eu não posso até ser pastor, mas eu não posso ser pastor sem ser filho. Porque o respaldo vem pela paternidade, não pelo título. E é por isso que eu preciso ser um líder curado. Porque aquilo que eu libero para vocês, aquilo que eu transmito para vocês, é aquilo que está dentro de mim, gerado dentro de mim. Se tiver contaminação também vai. Então quanto mais puro a fonte for, mais cura eu promovo nas pessoas. Quanto mais límpido está o meu coração diante de Deus, mais as pessoas vão beber daquilo que é a minha essência. Quem está entendendo, diga amém. É interessante que a palavra coração na Bíblia tem vários significados. Vários. Não é aquele órgão do corpo animal, o centro da circulação do sangue. Por isso foi considerado como o assento, diga comigo, o assento da vida física. O coração. Ele é que nos conduz. Ele é quem governa. A mente dá os comandos, mas o coração é que direciona. Denota o centro da vontade da vida física e espiritual, vigor e sentido da vida física, centro e lugar da vida espiritual, alma ou mente, como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos, esforço, entendimento, faculdade e lugar de decisão. É uma das definições que a Bíblia traz sobre coração. E eu peguei uma definição do próprio Strong, ou seja, um conceito informal sobre coração. Então eu quero que você entenda que o caso em questão aqui é quem assenta no governo do teu coração. Eu quero uma cadeira vazia aqui, por favor. Aqui atrás tem? Ok. Pronto. Você precisa... Está todo mundo vendo essa cadeira? Vou deixar aqui. Que aí todo mundo vê. Quem está lá também vê. Você precisa decidir se aqui é uma cadeira ou se é um trono. Você precisa entender que se for cadeira, é alguém que ocupa lugar.
Se for trono, é alguém que governa. Quem entendeu, diga amém. Então pergunte à pessoa que está do seu lado: é cadeira ou trono? Varão, troca essa cadeira comigo, essa vermelha. Isso. Eu vi essa cadeira ali de bobeira ali, ela vai ficar melhor para exemplificar. E o cara é forte, ó. Eu achei interessante, viu, apóstolo? Nessa idade, com quase 60 anos, fazendo ainda isso. Estou falando forte, em quase 60 anos ainda fazendo isso, ó. Já tomou as 2 doses, não já? A idade já deu. Você precisa entender que se alguém sentar, se for cadeira, é só ocupar um lugar. Mas se você transformar a cadeira em trono, é quem governa. Nós damos lugares às pessoas em nossa vida e elas transformam cadeiras em tronos. Situações que tomam governo sobre nossa vida, porque nós demos lugar. Interessante que no Salmo 1 vai dizer assim: prepara uma mesa nas presenças dos meus. É uma mesa, e quem senta à mesa, senta na cadeira, mas não tem acesso a trono. Salmo 23. Aliás, é o Salmo 23. O 91, o Salmo 1 vai falar sobre a roda dos escarnecedores. Universitário é outra coisa, né? É que eu queria falar sobre assentar na roda dos escarnecedores, e o 23 falando sobre preparar a mesa. Aí eu tenho roda dos escarnecedores, ou mesa dos escarnecedores, ou uma mesa com os inimigos. Era sobre isso que eu queria falar. Obrigado, Verinha. Então você que vai ter que escolher isso. Então, queridos, Mateus 6, 21 diz o quê? Quem é que lembra? Cadê os leitores bíblicos de plantão? Você bota um gelinho aqui para mim? Porque onde estiver o teu coração, aonde estiver o teu tesouro, aí está. Aí também, aí já viajou aí no texto. 2 espaços. Aí, aonde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Então pergunte à pessoa: quem está no teu coração? Quem estiver, se transforma em um tesouro que você tem mais precioso. Se você colocar lixo em um lugar dentro de um cofre, o lixo vai se transformar em algo que você quer guardar. Pode não ser precioso, mas está guardado. Essa pegou, não pegou, velho? Essa eu bati na pleura. Você sabe que tem pessoas que têm muito ouro e que não usa ouro todo dia, usa mais bijuteria do que ouro? Você sabe por quê? Você não sabe? Quem realmente tem joia não usa todo o tempo, usa mais bijuteria, porque joia é para ser usado em ocasiões especiais. E quem conhece uma joia, quando você usar vai perceber. Mas quem não conhece joia, tudo é bijuteria. Você precisa ter cuidado com o que você coloca dentro do seu coração, para não transformar lixo em tesouro, e não transformar tesouro em lixo. Tem pessoas que estão guardando tantas coisas ruins dentro do coração, como aquele cofre, que transformaram o lixo em coisas preciosas, porque você não quer abrir mão da razão. Qual foi o problema da barragem de Brumadinho? Dejetos, sujeira, foram acumulando, sedimentando, e estouraram a barragem
por causa de sujeira. Acúmulo de sujeira estoura a barragem. Cuidado com o que você está acumulando, que um dia estoura. E no dia que estourar, mata você e as pessoas que estão perto. Grandes desastres da vida está por acúmulo de coisas que não prestam. E é por isso que a Bíblia fala: filho meu, dai-me o teu coração, porque se tiver na mão dele, está guardado e é precioso. É por isso que eu preciso começar. Obrigado, queridão. Rapaz, eu acho que eu vou ficar pregando aqui umas 2 ou 3 horas. Você precisa entender que quando ele pede, não é para dominar você, é para guardar o que você tem de mais precioso. Porque, como eu disse ontem, tudo que se coloca na mão dele não se perde. O que o inimigo quer? O inimigo quer contaminar o que você tem de mais precioso. O centro. Se eu quiser contaminar toda uma água da cidade, eu não preciso contaminar toda a caixa d'água, eu preciso contaminar a fonte. Vocês não entenderam, né? Não entenderam não. Para mim contaminar uma cidade, eu não preciso ir na casa de cada pessoa. Eu preciso ir na fonte, aonde se distribui. Então, nessa rua passam 2 canos paralelos: o de esgoto e o de água. A Bíblia diz que a minha boca é como fonte. Escolhe qual é o cano que vai passar por você. Se eu for na tua casa beber água, eu vou querer saber de onde veio a água, porque senão eu não bebo. Hoje nós temos purificadores de água. Hoje nós temos dispensadores de água, pastor Esdras, com carvão ativado, né? Antigamente tinha um pote de barro vermelho, se colocava água dentro, debaixo, numa base de madeira ou de pedra, e tampava, e aquela água ficava ali dentro, e por fora do pote, limo, verde, chegava lá até musgo. De vez em quando umas rãs vinha e colava para esfriar o bucho, né? E aí você pegava aquele caneco. Eu vi um caneco bonito que o apóstolo tem, que fica em cima do dispensador de água, um caneco mais ou menos de meio litro verde, de louça. Eu observo as coisas. E ele foi lá no copo dele, pegou e tomou aquela talagada d'água. Temos, porém, esses tesouros em vasos de barro. Se você não tiver a capacidade de, como um pote, esfriar a água e tirar toda a impureza para as pessoas que vierem beber, se saciar da água fresca que você produz, eu estou fora. Você não é feito de carvão, você é feito de barro. Então diga para você aí, para a pessoa que está ao seu lado: você não é um pote, você é um vaso. Se bem que tem alguns que estão com formato de pote, né? Mas tudo bem. Olha lá, um já ajeitou a camisa. Mas você é um vaso, amém? Mas que tipo de vaso? Pergunta aí. É Deca? É Celite? Que vaso é? Porque Timóteo fala, né? Paulo fala a Timóteo: existem vasos para honra e vasos para desonra. Você pode ser um vaso d'água, ou desculpa a expressão, está gravando isso? Sério? Então eu não vou poder falar que você pode ser um vaso sanitário. Eu quase falo,
Eu não posso falar porque está sendo filmado, né? Já pensou alguém chamar alguém de vaso sanitário? E aí, vaso? Eu falo só se for sanitário. Mas eu não posso falar que está sendo gravado, gente. Que tipo de vaso você é? Honra ou desonra? Porque o vaso puro, vazio, não tem serventia nenhuma. O que dá valor ao vaso é o recipiente, é o conteúdo. Um vaso vazio. Me lembrei de uma coisa agora. Pessoas quando são cremadas, é colocado em um vaso chamado urna. Tem gente que parece um vaso funerário, urna, só tem cinzas de pessoas mortas que foram queimadas. Ih, Edson, o trem pegou, hein? Aí, nós vemos aqui adorar. A Débora está aqui, levante suas mãos, deita no chão, finja de morto, dá 3 pulinhos. E a gente está queimando. Deixa queimar, deixa queimar. Aí você está cantando, existe um fogo que arde em meu peito. Aí o incrédulo fala, pode ser azia. E nós estamos queimando. Agora pergunta, o que nós estamos queimando? Porque lixo também se queima. Lenha verde também se queima. Hã? Mocho também se queima. Pessoas se queimam, cremam. Pessoas são cremadas. Então pergunte aí a pessoa com a cara fechada. Não dá risada não. Você está queimando o quê? Porque a palavra diz que nós somos incensários. Confere? Sim. Vou chegar aí agora. Disposição do tabernáculo. Mesa dos pães, menorá, incensário. De 20 em 24 horas, os sacerdotes tinham que tirar a cinza para deixar brasas vivas. A Bíblia diz: faz dos seus ministros labaredas de fogo. Tirar a cinza é deixar a brasa viva. Ele pegou, gente. É um raciocínio profético. Uma alma. Ou você. Aí eu viajo, Carlos. Coroa ao invés de cinzas. Você acha que quando a Bíblia fala isso, quer dizer o quê? Quando a brasa, ela vai pegando a foligem, você tem que soprar. Ou você acha que o vento do Espírito é para quê? Almas amarguradas estão cheias de cinzas. Quem quer o sopro do Espírito essa manhã, diga amém. Você sabe o que eu entendi? Que o meu coração, ele pode determinar ou estabelecer tronos, não apenas cadeiras. Eu tenho entendido que o nosso coração, ele pode eleger situações e circunstâncias, coisas que aparentemente são simples, mas que uma vez sentou na cadeira, sentou no trono, é complicado para tirar. É complicado demais. E muitas vezes, queridos, isso não é um pecado. Não. Às vezes é uma coisa que não é pecado, mas que não cabe mais. Porque agora a proposta não é deixar de fazer o que é errado. É até deixar de fazer o que é certo por propósito. Porque o errado você precisa deixar de fazer. Agora, deixar de fazer o que é certo por um propósito é renúncia. Então eu preciso entender quem é que senta. Para isso eu preciso definir para você o que é governo. Porque a nossa proposta é sobre governo. E eu estou falando sobre os governos do coração, destronando. Então deixa eu te dar uma notícia essa manhã. Você precisa começar a sentenciar os sabotadores da sua alma, do teu coração. Hoje você tem que dar uma sentença para eles. Sai da cadeira e do trono.
Levanta. Pegue o seu banquinho. Não é de mansinho não, velho, é carreira. Negócio de mansinho. Sai correndo, tipo assim, vaza. Panha na capa dura. Eu vou te dar definições de governo. O que é governo? Substantivo masculino. Ação, processo ou efeito de governar. Governança. Capacidade ou possibilidade de exercer controle da situação. Quem é que controla você? O teu temperamento? Ah, Senhor, me dê paciência, que se tu me der força eu vou voar nela. Você acha que seu temperamento é justificativa para os seus erros? Se você foi crucificado com Cristo, você é nova criatura. O seu temperamento vai continuar? Vai, mas não te dá o direito de ferir pessoas com ele. Pedro tinha um temperamento difícil, mas pelo propósito, ele reviu seus conceitos, porque quem tem um temperamento duro, inflexível, não é ensinável, e quem não é ensinável não pode ter investimento. Como é que eu vou pegar alguém que fere todo mundo e colocar como governo? Não vai ficar um. E você pode colocar essa pessoa onde for, ela vai dar problema. Você sabe por que as pessoas não querem mudar? Porque para ela é cômodo justificar os seus erros pela sua natureza. Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela, né? Até a mão do oleiro pegar você e começar. Diga comigo, princípios. Depois dos princípios é o quê? Processo. Quanto maior duro for o teu coração, mais força Deus vai empregar para te quebrar. A palavra processo é quebrar em pequenas partículas, é moer. Doeu, né? Eu não senti nada. Eu não estou com um pingo de pena de você. Você sabe por quê? Porque a gente precisa tomar uma posição hoje, gente. Até quando Deus vai investir em nossa vida, em muitas coisas, mais um SIL, mais um encontro com Deus, mais um culto, mais uma coisa, e a gente vai ficar nessa, não, eu vou, não Deus, espera um pouquinho, deixa eu mudar isso, deixa eu mudar aquilo, e Deus está ali esperando. Vai chegar um tempo em que a janela de oportunidade vai se passar, você vai ter que esperar um outro ciclo, mas o processo continua. Quanto tempo dura o meu deserto? Até você aprender o propósito para o qual você entrou. E não adianta, pessoas almáticas que querem transferir o processo para outras. Se eu estou passando por isso, eu quero que todo mundo passe comigo. Diga para a pessoa que está do seu lado, o BO é seu. Eu quero que as pessoas vivam o que eu estou vivendo. É tipo assim, se eu não brincar, eu levo a bola. Se eu não brincar, eu esculhamo. Você traz todo mundo para seu contexto. Entenda, o seu processo pessoal, com êxito, vai trazer saúde ao corpo. Você é um membro de um corpo, e o corpo precisa ser bem ajustado. E um corpo bem ajustado tem saúde. Então, o BO é seu. Não tem conversa. Ah, apóstolo, alivia para a gente. Vou aliviar sim. Uma notícia boa. Ou você entende ou vai piorar. Aí, ó. É verdade, tá vendo? Já experimentou o trem aí, ó. Lucas 12:19.
Olha que pegadinha. Assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositado para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come e bebe e divirta-se. Louco! Você está baseado na sua felicidade com aquilo que você adquiriu na terra e não que você acumulou no céu. Você tenta mascarar algo que é transitório. O maior tesouro de um homem não está na conta bancária dele, está no propósito cumprido. Tem pessoas que não possuem nada na terra, mas têm uma mansão no céu. Eu quero ter na terra? Quero. Mas por que eu quero ter na terra? Para que eu possa servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então pergunte à pessoa: quem está sentado no trono do seu coração? Sim, porque eu preciso determinar quem está governando. Você acha que está ruim? Você vai ver agora. Um governo errado, ele produz escravos. Um governo de má administração produz escravos. Olha a história de todo o governo. Ou você tem um governo do céu, ou você tem um governo na terra. Se o governo da terra for mau, você é apenas um escravo. Eu vou citar aqui Venezuela. Eu vou citar aqui a Argentina. O que mais? Cuba, onde as pessoas se degladiam para comer osso de animal, pegando cachorro. Um governo com a má administração produz escravos. Você tem uma opção: ser governado pelo céu ou ser governado na terra. O povo perece. Conhecimento. Quando o governo é ruim, o povo morre. Então, transportando isso, eu não vou nem entrar na política, porque eu preciso respeitar a sua opção política. Mas a Bíblia me diz que Jesus te pega pela tua mão direita, joga a rede do lado direito. Então a Bíblia diz que eu sou da direita, né? E Jesus está à direita de Deus. Então não dá para ser esquerda, né? Biblicamente não. Não falei sobre política. Falei sobre Bíblia. A grande questão é a pergunta: por que o pássaro canta na gaiola? Porque ele não sabe que está preso. Eu já falei isso aqui da outra vez. Tem pessoas que não sabem que estão presas. E ser quase livre é pior do que prisão. Você precisa entender que algumas questões que você coloca como trono, como governo do seu coração, escravizam. E todo escravo tenta fugir, e todo fugitivo um dia volta para a prisão. Ou você não leu sobre os escravos que não tinham sandália nos pés? Aquele menino, quando sai da casa do pai em Lucas, quando ele volta, ele recebe o anel, a capa e a sandália nos pés. Você sabe por que a sandália nos pés? Porque escravo não tinha sandálias. Porque se ele fugisse, ele não ia muito longe, porque feria os pés. Tem muita gente que não avança porque não tem sandália nos pés.
Sandália nos pés era sinal de filho legítimo. O que tem tomado o trono do teu coração? E existe uma questão, tanto no Antigo Testamento como na nossa vida real. Só existe duas formas de estabelecer governo. Uma é por eleição e a outra é tomada. Ou você elege quem te governa, ou o inimigo quer dar o golpe de estado em você. O negociador ontem foi para te dar essa palavra hoje. O negociador ontem foi apenas uma introdução para você entender isso. Interessante que na eleição legítima existem os cabos eleitorais. Quem elege o prefeito são os vereadores. Quem elege o governador são os prefeitos. Quem elege o presidente e tal. Cada um vai fazendo a política para outro. A sua alma vai arranjar um tanto de cabo eleitoral para tentar colocar o governo. Quem são os cabos eleitorais da alma? Vocês querem saber? Primeiro você tem que entender que o Senhor nos elegeu. Diga, eu passei na eleição e eu fui escolhido como sacerdócio real, nação santa. Não teve golpe de estado. Então diga para a pessoa que está ao seu lado com esse sorriso amarelo aí: eu fui eleito antes da fundação do mundo. Então não tem esse negócio de golpe de estado. Quem está querendo dar golpe de estado é o outro candidato, o outro cidadão. Então é isso que você precisa entender. Você já foi eleito. Mas existem os cabos eleitorais que podem eleger governantes do nosso coração. Eu vou falar alguns cabos eleitorais aqui: orgulho, retidão própria, desejos, vontades, pecados, falta de propósito, falta de foco, raiva, ira, melindres, depressão. Todos eles vão tentar puxar você. Todos eles vão tentar ganhar o seu voto. Retidão própria. Se assenta. Não abra mão dos seus direitos. Você não está errado, não está errada. Se eles quiserem, vão ter que fazer o que você quer. Você não fez nada de errado, bata o pé firme. Retidão própria. Justiça própria. Eles vão ver quando Deus me exaltar nessa terra. Eu vou ter razão, eu quero ver esse tanto de gente quebrar a cara. Não, aqui não acontece isso, né? Autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, todo mundo fala com todo mundo, só não fala comigo. Não me convidam nem para ir na casa de ninguém, mas o pastor e a pastora estavam lá. Tem aniversário de boneca, aniversário de criança, e não chama meus filhos. Misericórdia, né? A alma está gritando, né? Cada um desses eleitores tem as suas reivindicações. E no trono não dá para sentar dois. Já viu aquela brincadeira da cadeira? Roda, 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 quem sentar primeiro fica? Então pergunte para a pessoa: quem é que está centrado no trono da sua vida, no trono do teu coração? Você acha que ele vai disputar a cadeira? Não vai. Você sabe por quê? Porque diz em Daniel: ele é o Deus que estabelece, que forma. Ele institui homens e destitui homens. Ele faz o governo e destitui governos. Se for necessário, ele vai botar tudo para correr para que ele sente. E ele não vai nos poupar dos processos.
Quem é que está sentando nesse sentimento? Desejos. Deixe um desejo tomar conta daquilo que Deus tem para você. Deixe as suas vontades tomarem conta. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Porque o que eu penso, o que eu acho é para mim mesmo. Mas é o bem comum, é o que o Senhor quer. E a maior arma para você destituir um governo desse não é fazer a sua vontade, é fazer a vontade de Deus. Está no centro da vontade de Deus, é estabelecer o trono de adoração a Ele. O mesmo trono de adoração que você estabelece é o mesmo trono que Ele exerce governo na sua vida. O trono é o mesmo. As funções que são diferentes. Eu tenho quanto tempo mais? Mais 10 minutos? Não, moço. Cadê? Carlos saiu daqui. Eu tenho quanto tempo mais? Que hora termina o culto? Agora é 10h42. Então eu vou empurrando aqui. Mas a pergunta é: eu quero que você me dê exemplos de pessoas que não conseguiram destronar algo do seu coração e tiveram ruína. Porque eu estou te falando, mas a Bíblia precisa me dar exemplos de pessoas que não conseguiram destronar o governo do coração e não cumprir o seu propósito. Sansão não conseguiu destronar Dalila do coração dele, do desejo, da vontade, e se transformou em um espetáculo. E a palavra diz que Sansão matou mais na sua morte do que em vida. O que tem tomado o lugar do propósito de Deus na sua vida? Ou você destrona, ou quem está sentado vai te destruir. Sansão, um grande juiz, um homem que Deus escolheu com voto de nazareado, não conseguiu destronar Dalila do coração dele. Então pergunte aí, quem são as Dalilas que você tem? Pergunte aí. Um dos erros de Davi, ele não conseguiu destronar o desejo por Betseba. O cara tinha 1000, uma já dá dor de cabeça, imagina 1000, e ainda queria a outra que não era dele. Existe uma coisa interessante de Davi: todo rei casava com virgem, só com virgem. As únicas mulheres, 2 que Davi teve que não eram virgens, Betseba e Abigail, que era a esposa de Nabal. A esposa de Nabal, Abigail, era uma mulher extraordinária. No dia que Nabal toma umas cachaças, dá um revertério, 10 dias morre. Davi fala: rapaz, eu quero aquela mulher para mim, manda trazer ela aí. Porque aquela mulher estava com a alma tão curada que ela salvou a geração dela, dando presentes a Davi. E a outra foi Betseba, que era mulher de Urias. Mas Urias também cometeu um erro. Em vez de dar assistência em casa, foi ser fiel a Davi, ficou na porta, atender a mulher dentro de casa. Era legítimo, o desejo dele era. Só que existe um equilíbrio. Em 1 Samuel, se eu não me engano, 30. Confere para mim aí, bispo. 1 Samuel 30, confere para mim. É a incursão que os amalequitas fazem sobre Ziclag. Nunca mais eu li Bíblia, fico esquecendo dos textos. Brincadeirinha. Acho que é 1 Samuel 30, né? A incursão dos amalequitas sobre Ziclag. É isso? Está vendo como eu sou, de vez em quando eu acerto? Davi sai para guerrear. Davi foi projetado para conquistar. Davi foi treinado para vencer, porque ele era governo. Só que ele cometeu uma falha.
vai contra os amalequitas e deixa a casa desguarnecida. Os amalequitas vêm e levam todo mundo, não mata ninguém, mas deixa todo mundo preso. Até as pessoas que estavam com Davi queriam apedrejar Davi. No versículo 6 e 7, Davi fala assim: ele recobrou ânimo no Senhor e foi buscar o Senhor, porque ele pegou um alforje, ele pegou uma estola sacerdotal. Enquanto você não tiver autoridade sobre aquilo que governa o teu coração, você vai ter perdas e vai ser família. Levam as mulheres de Davi e levam os filhos de Davi. Mas espera aí, o cara não foi feito para conquistar. A conquista tem um preço, porque não adianta você conquistar algo se você não estabelecer o governo do céu na sua vida. Você ganha uma empresa e a empresa te ganha, e se a empresa te ganhar, você perdeu tudo. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Porque você não vai conseguir desfrutar daquilo que você conquista se o governo não estiver certo. Respira fundo aí. O erro de Absalão, quem é que lembra qual foi o erro dele? Absalão. Querer usurpar o lugar que não era dele. Quem é que governa as tuas motivações no ministério e no chamado? Quem é? Pergunte aí, quem é? Porque se você quer uma posição em algum lugar, o que o Senhor vai perguntar: por que você quer isso? Absalão não conseguiu destronar o desejo da usurpação, de ter um lugar que não era dele. Qual foi o erro, queridos, de Davi quando fez o censo? Não destronar o desejo do sucesso visível, de respaldo para ver o que ele construiu. Ele não conseguiu. O orgulho. A grande igreja não é aquela que tem mais pessoas, é aquelas que vivem com mais propósito. O que adianta ter 600, 700 pessoas sem propósito, que é vidas? Falei para o apóstolo Carlos ontem, pescando, porque a nossa pescaria é ensino. Eu discipulo os meus filhos na caminhada, no que eu faço. Em todo tempo eu aprendo e ensino. Falei: Carlos, você sabe uma coisa, que o seu ministério, 34 anos de ministério, sabe o que o seu ministério é próspero, meu filho? Ele me olhou assim, com esse olhar lindo que ele tem, né? Eu falei: porque até hoje a essência de que você começou nunca se apagou. Você continua com o mesmo ardor por almas de como você começou. Você começou com ardor por almas e ainda continua ardor por almas. A ir aqui existe por almas, por vidas. Ministério bem sucedido dele e da apóstola, porque o objetivo é almas. E eu preciso falar isso para você. Eu não vou poupar você de algumas coisas que eticamente eu não falaria, mas eu preciso dar testemunho. Falei para as pessoas que estavam na pescaria ontem, desde o dia que entraram debaixo da minha cobertura, todos os meses eles me honram com dízimos, ofertas e primícias. Nunca falhou um dia, um mês, nunca. E um dia eu falei para ele: cara, se estiver muito apertado aí, que ele logo na pandemia, você está dispensado. Ele falou: não, se eu quiser multiplicar, eu preciso semear. Me deu uma. Eu falei: se eu não continuar fazendo, eu não vou colher mais. Eu falei: se não sabe brincar, não desce para o play, né? Mas é isso que eu ensinei para eles, é isso que eu ensino para os meus. Honra gera honra. Falei para uma pessoa que estava conosco ontem: essa aqui eu quero que você preste atenção aqui. Não adianta você jejuar, não adianta você orar, não adianta você ler a palavra, não adianta você ser um super crente, se a base do princípio não for honra. Honra a Deus e a quem cuida de você, porque se você honra a Deus, você vai honrar a quem cuida de você, porque honra gera honra. Dom sem honra é manipulação.
O seu dom precisa honrar a Deus. E se você honra a Deus, você cumpre princípios. Se você não cuida de quem cuida de você, você é um descuidado total. Eu não estou falando de bajulação, gente. Eu não estou falando que a minha alma precisa que vocês fiquem me bajulando, me fazendo, não. Mas porque a honra gera honra. Ei, oi. Eu não estou falando sobre bajulação. Porque não é isso, nós temos maturidade para entender o que é isso. Mas, se eles me honram, e vocês veem eles me honrando, como é que vocês não vão reproduzir isso? Porque a maior... Me perguntaram ontem. Eu perguntei para eles ontem. Vocês estão me ouvindo bem? Perguntei para eles ontem. Parece que está sem retorno aqui. Perguntaram para mim, eu perguntei para eles ontem, qual foi a pior palavra que você já deu? O Natan, que é meio sem graça, foi perguntar para o apóstolo qual foi a pior palavra. E foi no dia que ele pregou sobre Gênesis. Eu não vou entrar no mérito da palavra. Não vou entrar, porque a ética não me permite. E me perguntaram qual foi o dia que eu preguei a minha pior palavra. Eu falei no dia que eu preguei sobre as cartas de Apocalipse, que eu atrapalhei todas as cartas. Eu troquei o carteiro, trocou as cartas de todo mundo. E aí, me perguntaram qual foi a sua melhor palavra. Eu já estava com uma na agulha, né? A melhor palavra que você pode dar, ou que eu já dei, é aquela que eu vivo. A sua melhor mensagem é a mensagem de vida. Não precisa ter muito conhecimento, mas precisa ter respaldo. Não existe pior história ou melhor história. Existe a história que Deus escreveu, o que você aprendeu com ela. Qual foi o erro de Adonias? Um dos filhos de Davi não conseguiu tirar Abisag do coração dele. O desejo não só de ter a mulher que o pai não possuiu, mas também de querer dar o golpe de estado. Qual foi o erro de Geazir? Não conseguiu destronar o desejo dos presentes que não eram para ele, e por isso ficou leproso. Qual foi o desejo? Qual foi o erro do jovem rico? Não conseguiu destronar a riqueza do seu coração, e por isso perdeu uma grande oportunidade na vida. Eu ia falar sobre o golpe de estado, mas eu vou parar por aqui. Mas como é que eu destrono esse governo? E uma vez que ele sentou, como é que eu destrono? Tenta tirar uma criança do lugar dela para você ver. Ou tenta sentar uma criança em algum lugar para você ver. Primeira coisa que eu preciso entender, que eu destrono aqueles governos que eu coloquei no meu coração, é renúncia. Eu renuncio o meu assentar-se na cadeira e estabeleço ele no trono. Você entendeu isso? Entendeu mesmo? Como é que eu destrono aquilo que eu determinei como governo, que não é do céu? Eu não me conformo com a situação. Está escrito, não vos conformeis com esse século, com esse cosmos,
mas transformai-o pela renovação do vosso. Eu falei no início que a porta das fortalezas e das prisões começa onde? E essa é a proposta do Exílio, mudar a tua mentalidade. Se você muda a tua mentalidade, você destrona os governos errados no seu coração, na sua alma. Como eu destrono, dando ordem de despejo, dando uma ordem, sai, que aí não é você que governa mais. Todo governo tem um tempo, diga comigo, todo governo tem um tempo. E de tempo em tempo o governo muda. Então chegou o tempo de você mudar o governo que não é do céu na sua vida. É você quem tem que eleger quem senta no trono do teu coração. Quem entendeu, diga amém. Eu quero finalizar citando a palavra que diz que nós reinaremos com Ele, assentaremos com Cristo. Papai, nosso irmão mais velho, os 24 anciãos. Sim ou não, não é isso que a Bíblia diz? Agora a pergunta é, nós podemos reinar com Ele de várias formas. Ele sentado, e nós, igual vocês, assentados aí com Ele, reinando. Pode ser assim, não pode? Mas a palavra diz que nós nos assentaremos com Ele. Eu não sei se vai ter tanto trono assim. Edson, faz favor aqui, querido. Fique em pé. Você tem a opção. De reinar com Ele, Ele sentado no trono e você aí como você está. A segunda opção é que terá um tanto de trono, mas primeiro que a Bíblia não diz isso, que os tronos só dele. Ou você pode reinar como filho. Senta aqui devagarzinho, porque senão essa cadeira não entra. Você vai reinar no colo do Pai, querido. Quando o papai te colocar no colo, você vai estar reinando com Ele. Papai assentado no trono e você no colo do Pai. Aproveitem, tira uma casquinha. Ó pra tu ver, Carlos. Na foto, Natan, pelo amor de Deus, aí. Eu botei Ana no colo. Como eu não achei ninguém mais bonito que Ana, vai ser o jeito ele, né? Não, deixa a máscara, pelo menos mostra. Levanta. Eu quero que você entenda essa manhã que se você receber um golpe de Estado, chegou a hora de você se levantar e falar para Ele: olha, quem se assenta no trono da minha vida não são as minhas vontades, meus desejos, as minhas razões, os meus pecados, aquilo que eu citei, mais alguns, não. Quem senta no trono da minha vida é aquele que comanda todo o universo, inclusive a minha vida. Posso encerrar agora? Fique de pé, que eu vou te dar um exemplo. E essa aqui eu fecho. A rainha Elizabeth é a rainha da Inglaterra. E uma das frustrações que o príncipe Charles tem é que ele já passou da idade de reinar. O neto dele vai reinar, mas ele não, mesmo que ela morra, ele não tem mais idade de reinar. Ele já passou o tempo do reinado dele. Ele nunca chegará a ser rei. Nunca. Neto, tataraneto, neto, bisneto, tataraneto pode reinar, mas Charles não. Que frustração para um homem viver toda uma vida como um príncipe,
mas nunca experimentar um reinado, um governo. Ele vai ver o filho dele, o neto dele sentar, mas ele não vai poder sentar, porque passou o tempo. A rainha, ela tem 2 tronos, preste atenção nisso. Um fixo, dentro do palácio, e outro móvel. Porém, o móvel é uma réplica do original. Quando ela sai para qualquer canto, o trono móvel, que é uma réplica do original, é colocado em uma estrutura para que ela possa se movimentar. Então ela tem o físico, fixo, e o móvel. Existe um Deus que tem um trono fixo no céu, mas Ele nos deu um trono móvel para reinarmos com Ele aqui na terra. Você precisa reproduzir o mesmo nível de governo, porque nós somos embaixadores, eleitos. Então diga para a pessoa: você não é um plebeu, você não é um escravo. Se a sua alma tem te escravizado, dê um grito de liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, então pare de ficar com essa sensação que você acha que é livre. Tem que ser verdadeiro. E se tem áreas da sua vida, cadê o ministério de louvor aqui que não está quebrando tudo comigo? Que ruja o leão e que a terra estremeça. Som. Som. Aumenta, irmã. Som. Aí. Pode tirar daqui, por favor. Amém. O meu chegou. Não. Ei. Ei, chegou. Sabe qual é a grande questão agora? É onde você tem ciência, é onde você identificou algumas coisas que têm tomado o governo de Deus na sua vida. É um sentimento, é um temperamento, é uma situação, é algo que você está lutando tanto, é uma enfermidade, é um pensamento, é uma angústia, é um complexo de inferioridade, solidão, ansiedade. Essa da ansiedade, meu Deus, como tem tirado tanta gente do senhorio de Deus. Às vezes você se sente incapaz de fazer alguma coisa. Então deixa eu falar uma coisa para você essa manhã. Você não precisa fazer muito, você só precisa fazer o bastante. E o que é o bastante? É começar a entender que você tem que transformar essas cadeiras cativas. Tentado sentar no governo da sua vida e no trono. É só quem assenta no trono é Deus. Um dos desejos de Satanás, em Isaías 14: eu subirei e serei maior do que o Altíssimo, eu sentarei. Tudo que ele quer receber a adoração. Ele só recebe a adoração de quem está sentado no trono. Acredito que você precisa essa manhã, lá no meio de liberdade. Você precisa estar essa manhã, e decidir tudo aquilo que impediu você de romper no Senhor. Você precisa dar uma resposta àquele que tentou, até esse momento, exercer governo. Eu estou vendo pessoas tirando coisas de si, medo de acusações.
Quem governa faz parte do reino, porque nós temos um reino, nós não vivemos no reino, e no reino tem um rei. E se você quiser estabelecer o trono, acenda a porta da rua, não vai se se você sair do seu lugar, escolher um cantinho aqui, escolher qualquer cantinho que você quiser, só um pouquinho mais baixo, só um pouquinho mais baixo, escolher um cantinho que seja de normal, que seja algum lugar da igreja, mas por favor,